Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma atualização, um resumão de tudo que está acontecendo aí no dia do Vasco, principalmente as novidades referentes ao mercado da bola, porque tem muita movimentação e movimentação muito positiva, né? Notícias de bastidores aí que trazem para o torcedor vascaíno a certeza que o Alexandre Matos não está mirando jogadores de pequena ou média prateleira, está olhando para jogadores do primeiro escalão do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, primeiramente, quero convidar cada um de vocês, vascaínos, que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com todas as notícias, novidades e informações do Vasco todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para você seguir a gente aqui no YouTube, né? Se inscrever aqui no nosso canal. Lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele, automaticamente você já estará, né, inscrito, já vai fazer parte aqui da nossa família vascaína. E eu peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo, né, do nosso vídeo, para que o YouTube, né, o próprio YouTube aqui, ele compartilhe esse vídeo com outros torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria lembrar a galera que nesse dia 31 de dezembro, né, nosso ano novo aí, Réveillon, a gente vai sortear R$5.000, 5 camisas oficiais do Vasco, e ainda estamos dando um bônus de boas-vindas aí de R$910 para todos vocês que se cadastrarem lá na BetWinner, né? A BetWinner, quem não sabe, é uma parceira do canal, é um site, né, de palpites esportivos, e lá na BetWinner você tem a certeza que você vai se divertir, vai ganhar grana, como eu falei, ainda pode levar um prêmio aí nesse final de ano, que é uma camisa do Vasco, R$1.000 aí no seu bolso, e mais um bônus de boas-vindas de R$910 quando você faz o seu cadastro usando o código MARIO910. Então, quem quiser participar, quem quiser se divertir por lá, corre no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clica no link da BetWinner para tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando, né, um pouco aí sobre o que já aconteceu até agora, né? Quais foram as movimentações de mercado do Vasco confirmadas, oficializadas, né, jogadores ali que estão garantidos para a próxima temporada. Ontem o Vasco, ele logo cedo, né, após o anúncio, né, da renovação de contrato do Ramon Dias por mais 2 anos e também de toda a comissão técnica, inclusive do filho do Ramon, o Emiliano, aí por mais 2 temporadas, o Vasco deu início aos anúncios, né, de compras de jogadores, de renovações de contrato, né, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre quem são esses atletas. Pelo período da manhã, o Vasco anunciou 2 compras, né, 2 jogadores que foram adquiridos, mas que já estavam no Vasco da Gama, que são o volante Matheus Carvalho, que pertencia ao Náutico. O Vasco pagou R$2 milhões ali pela contratação em definitivo, né? O Matheus Carvalho aí assinou um contrato até 2027 com o Vasco da Gama. Ele foi um pedido do Ramon Dias. O Ramon falou, ó, contrata esse garoto que tem futuro, tem condições de ser aí uma peça importante para o Vasco aí no decorrer dos próximos anos. O Vasco foi lá e aceitou o pedido do Ramon e comprou, né, o menino Matheus Carvalho aí para fazer parte do elenco, né? Não será titular absoluto, mas com certeza será uma peça bacana para acompanhar o crescimento desse jogador. Outro jogador que o Vasco também anunciou a compra ontem foi do lateral direito PH, o Paulo Henrique, que estava emprestado ao Vasco pelo Atlético Mineiro, né? O contrato dele com o Vasco se encerrava agora em dezembro. O Vasco foi lá, né, entrou em contato com o Atlético. O jogador estava muito contente por aqui, vestindo a camisa do Vasco, muito aclimatado, recebeu muitos elogios aí do Ramon Dias e da própria torcida, né? O torcedor ficou ali muito feliz com as atuações do PH, principalmente na reta final, nos 6, 7 últimos jogos ali, que ele foi muito importante, com gols, assistências, e o Vasco aí acabou pagando R$4,8 milhões aí ao Atlético Mineiro, comprando o PH em definitivo e assinando um contrato até o final de 2027 com o Gigante da Colina. Ontem também tivemos a informação que o Vasco conseguiu
convencer o Red Bull Bragantino a estender o empréstimo do Praxedes, né? O Red Bull queria vender o jogador, quase 30 milhões de reais, o Vasco não queria pagar essa grana toda, até porque Praxedes teve uma lesão, voltou a jogar esse ano com a camisa do Vasco, foi até bem em alguns jogos, mas ainda um pouco irregular. Então o Vasco aí fez uma proposta de um novo empréstimo pagando R$1 milhão e acabou que o Red Bull aceitou o pedido, né? Aceitou ali a negociação. Então o Praxedes aí confirmado para a temporada de 2024, mais um pedido do Ramon Dias que foi atendido aí pelo Alexandre Matos. E depois tivemos também a confirmação da renovação de contrato do Zé Gabriel. Pois é, o Zé, que era chamado de Zé Delivery no começo do ano, né? Muito criticado pela torcida, chegou a ficar treinando em afastado durante 6 meses, mas depois veio a redenção, né? O Ramon Dias entrou no time e aí deu oportunidade ao Zé Gabriel e o cara abraçou essa oportunidade como poucos fazem, né? Se dedicando, fazendo, né, o que o treinador pedia, acabou virando um titular absoluto da equipe, foi muito útil, né? Foi muito importante na recuperação do Vasco ali no retorno do Campeonato Brasileiro e com isso foi premiado com uma renovação por mais 3 anos e um aumento de salário aí que foi dado ao Zé Gabriel. E depois, ontem à noite, né, uma informação que acabou vindo lá da Europa, de um dos jornalistas mais famosos aí, né, em Dafuro Esportivo, né, um cara que geralmente acerta todas as informações que ele crava, ele acabou falando que o Vasco conseguiu, numa queda de braço, numa disputa muito acirrada com outros 6 clubes aqui do futebol brasileiro, contratar o zagueiro João Vitor, do Benfica, né, um jogador ali que se destacou muito vestindo a camisa do Corinthians, acabou sendo vendido para o Benfica por 10 milhões de euros ali há 3 anos atrás, e agora volta ao futebol brasileiro, né? O Vasco conseguiu ali essa negociação, pagando 6 milhões de euros ao Benfica de forma à vista, né? Pagando ali o valor ali já de 32 milhões de reais e tendo, né, também que pagar mais 2 milhões de euros, mais 10 milhões de reais no decorrer dos próximos 2 anos, ou seja, acabou se transformando na maior compra do futebol da história do Vasco, né? Até agora. Pode ser que amanhã o Vasco gaste aí 50, 60 e outro jogador, mas até hoje, até esse momento, o João Vitor aí se tornando, né, a maior aquisição já feita pelo Vasco, né, na nossa história centenária. O Vasco no total vai pagar 42 milhões de reais aí pela contratação do zagueiro de 25 anos, né, e um contrato que vai ficar aí até o final de 2029, um jogador muito veloz, com ótima saída de jogo, né? Vou até indicar para vocês assistirem uma análise feita pelo nosso amigo Felipe Bastos. Próximo vídeo aí de hoje à noite, vou disponibilizar o link para a galera entender quem é o atleta, de onde ele vem e quais são as qualidades desse jogador. E agora vamos fazer atualizações aí sobre outros jogadores que podem estar pintando, jogadores que foram especulados. Começando pelo meia atacante Rodrigo Garro, argentino, destaque do Talleres da Argentina, né? O Vasco ali chegou a entrar na negociação, mas parece que o Corinthians está fazendo loucuras, tá? O Corinthians está trocando as pernas, está oferecendo mais do que tem. A certeza é, o Corinthians vai se complicar financeiramente, está vendo isso aí acontecer com outros clubes, como foi com o Cruzeiro, enfim, como o próprio Atlético Mineiro aí, que deve mais de 1 bilhão de reais. O Corinthians está aí, ó, no mercado rasgando dinheiro, e parece que fez uma proposta aí multimilionária e vai levar o jogador, né, vai levar o Rodrigo Garra, deve assinar o contrato aí com o Corinthians aí nos próximos dias. Houve também uma informação ontem à noite que o Vasco poderia fazer uma troca com o Cruzeiro de Orediano pelo Wesley, né? Mas parece que o Alexandre Matos, ó, já travou a negociação, falou, ó, essa troca pro Vasco não funciona. O Orediano é um jogador mais jovem, é um jogador mais completo, um jogador mais promissor que o Wesley e a gente não vai fazer essa troca elas por elas. Se quiser trocar, pode mandar o Wesley, só que tem que mandar dinheiro junto, tem que mandar grana para tirar o Orediano do Vasco. Então parece que essa negociação não deve sair do papel, a não ser que o Cruzeiro aí mude de ideia, ofereça mais jogadores ou coloque dinheiro aí nessa mesa de negociação para uma possível troca em relação ao Luca Orediano. E agora falar aqui sobre outros jogadores, né? Vamos falar aqui sobre outros atletas. Ontem tivemos a informação que o atacante Vargas do Atlético Mineiro teria sido oferecido ao Vasco, um jogador já de 34 anos, que teve grande destaque, né, 3, 4 anos atrás, vestindo a camisa do Galo, mas acabou caindo muito, né, de produção, parte física também acabou atrapalhando muito o atleta, né, e nesse momento o nome do Vargas estaria sendo analisado, mas eu acho improvável
provável que o Vargas seja contratado, até porque já temos outros jogadores com a idade parecida para a posição, que é o caso do atacante Rossi, né? Então acho muito pouco provável que o Vasco aí invista na vinda do atacante Vargas. E aí, hoje cedo, a gente buscando informações, trocando ideia, conversando aí com algumas pessoas de dentro do Vasco, pessoas ali que têm contatos muito fortes ali dentro da 777, dentro ali da SAF Vasco, e aí a gente teve a informação que o Vasco realmente está muito interessado, né, em alguns jogadores ali de um calibre muito alto, né, jogadores ali de altíssimo nível, como por exemplo o Gustavo Coedjar. Informação aí é que o Ramon Dias teria pedido para o Alexandre Matos pelo menos tentar uma conversa, ver se existe a possibilidade, né, o Coedjar hoje que joga lá no Al-Shabaab dos Emirados Árabes, mas ano passado ele era comandado pelo Ramon Dias, lá no Al-Hilal, né, foi um dos responsáveis ali por levar o Al-Hilal à final do Campeonato Mundial de Clubes, na qual eles perderam para o Real Madrid. Então, Gustavo Coedjar aí, não estou falando que tem proposta, não estou dizendo que vai chegar, mas existe aí um pedido do Ramon para pelo menos uma tentativa de conversa, de negociação, para ver se o Coedjar estaria disponível, né, a retornar ao futebol brasileiro. Ele tem 31 anos, ainda tem muita linha para queimar e é um ótimo jogador, né? A gente viu ele pelo Flamengo, a gente viu ele ano passado no Al-Hilal e a gente sabe as qualidades que o Coedjar tem que poderia somar aqui no Vasco. Outro jogador que a gente sabe que tem sim contato, que a gente sabe sim que tem interesse das duas partes é o Alan, né? O Alan, cria da base vascaína, passou por seleção brasileira, jogou na Nápoles, jogou na Inglaterra, hoje joga também lá nos Emirados Árabes. E a situação do Alan é um pouco mais simples que a do Coedjar, porque o Alan ele tem um contrato em vigência aí nesse momento, mas um contrato que se encerra no meio do ano. Ou seja, se o Alan quiser tentar convencer o clube dele a liberá-lo de forma antecipada, acho que poderia acontecer, né? Parece que o Alan quer muito jogar no Vasco, tem muito interesse em voltar já agora, né, nessa janela de transferências, mas questão salarial e questão de contrato podem ser um pouquinho complicadas. Mas o Vasco segue em contato, segue conversando, né, para quem sabe tentar convencer, né, a equipe do Alan a ou liberá-lo de forma antecipada ou emprestá-lo ao Vasco aí até o meio do ano, quando o contrato dele se encerra e ele podendo, né, assinar um contrato em definitivo com o Vasco aí por mais 2 ou 3 temporadas. E também surgiu aí nos bastidores o nome do Rafinha Alcântara. Pois é, ele mesmo, multicampeão no Barcelona, jogou no PSG, hoje joga lá também nos Emirados Árabes, né? E o contrato do Rafinha também se encerra no meio do ano, né? O contrato do Rafinha, ele termina no dia 30 de junho agora de 2024. Ele que é filho do Mazinho e é um craque de bola, né? A grande verdade é essa. Então, essa informação dela é extraoficial, né? O Vasco aí ainda não se posiciona sobre isso, mas vindo de pessoas aí que eu confio muito, pessoas aí que realmente eu tenho, né, uma confiança muito grande, que não iam mentir para mim, que o Vasco pode tentar a contratação do Rafinha Alcântara, que sem dúvida nenhuma, né, seria um jogador para colocar o nível do Vasco aqui, ó, numa prateleira para brigar com o Palmeiras, para brigar com o Galo, para brigar com o Fluminense, com o Flamengo ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro e sul-americano, pelo menos na minha opinião. Beleza, galera? Então essas são as informações de momento. Se alguma coisa mudar, se tiver alguma novidade importante aí, agora à tarde a gente traz um vídeo para vocês em caráter de urgência. Caso contrário, eu vou fazer uma live hoje às 6h30, 6h30 da noite, horário de Brasília. Então fiquem ligados aí para participarem aqui com a gente da nossa live. E é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Deixem um like no vídeo se vocês curtiram. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!